Muito obrigado, pastor Arilton. É uma bênção essa palavra. Queridos, que bom que você está acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui muito felizes da sua audiência. Compartilhe, fale para os seus amados que estão aqui e podem acompanhar essa programação. Tenho certeza que vai abençoá-los. Eu sou o pastor Luiz. Hoje eu atuo como pastor no Colégio Adventista do Estreito. Será que tem alguém aí que está nos acompanhando, que tem os seus filhos ou conhece alguém que estuda na educação adventista? Muito bem, essa é uma rede mundial que faz parte de um movimento muito especial de educação com valores e princípios que prevalecem, permanecem apesar de tudo. Que Deus abençoe você nessa longa caminhada que nós temos que fazer para educar as nossas crianças. Queridos, a verdade é que neste mundo, nesse processo de educação, nós passamos por problemas, sim ou não? Passamos. E pensando sobre problemas, nós temos um Deus poderoso que pode atender as nossas orações, que pode nos abençoar. E é por meio dessas bênçãos que nós queremos que você também desfrute delas. Pois, por exemplo, aqui nós recebemos alguns pedidos de oração. Você pode fazer também o seu pedido. Aqui embaixo na tela você vai encontrar os canais, os meios por quais você vai realizar o seu pedido de oração. Mande o seu pedido de oração. Nós aqui recebemos uma infinidade de mensagens. Nós oramos por todas, mas aqui separamos algumas para que nós possamos orar juntos. Olha só, por exemplo, o Arão de Lima mandou assim: Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Peço oração para que Deus nos ajude com um documento e que nos dê saúde e paz. Que Deus abençoe, irmão. Tem outra mensagem aqui do Roberval que diz assim: Sou de Manaus. Aí Manaus, quem nos acompanha de Manaus. Me batizei na igreja adventista, mas estou afastado. Peço oração para que possa voltar a enfrentar esses desafios. Estou caminhando com Jesus. Que Deus abençoe, querido. Tenho certeza que Deus vai te ajudar e te levantar nessa longa caminhada. Deus é contigo. Tem outra mensagem aqui da Lucila Costa. Que Deus te abençoe, Lucila. Ela diz assim: Bom dia, pastor Arilton. Olha aí um recadinho para o nosso pastor, que diz assim: Acompanho com muita alegria o encontro com a vida. Aprendo muito com os estudos da palavra de Deus. Preciso de orações. Olha só, preciso de orações pela minha família. Perdi meu esposo. Eu sofro muito com os inventários e falta de união e compreensão dos meus filhos, da família. Preciso de uma bênção. Querida Lucila, que Deus te acompanhe. Nós temos um Deus poderoso que nos acompanha de perto. Atende as nossas orações. Tenho certeza que ao orarmos por esse motivo, Deus já tem preparado uma ação e uma provisão na sua vida. Nós temos aqui o quarto recadinho de hoje da Leice. Olha só, Leice, estamos lendo seu recado. Ela diz assim: Bom dia, gostaria de pedir oração pelo meu trabalho, pela minha vida profissional, estou com problemas. Também gostaria de pedir oração pela minha sobrinha, que enfrenta muitos problemas espirituais e psicológicos. Querida Leice, nós estamos aqui no programa parando um minutinho para orar por sua vida, por sua família, por seu trabalho, por sua sobrinha. Que Deus abençoe vocês. O Wilma Teló diz assim: Bom dia, peço oração pela saúde da minha filha Vanessa. Veja como vários pedidos chegam até nós através da rádio, através do YouTube, e nós queremos receber o seu pedido de oração. Comente, mande para nós. Nós temos a alegria de orar por você. Queridos, a oração é a chave para abrir as bênçãos do céu que Deus pode derramar na minha e na sua vida. Preciso ler um texto com você, porque Deus tem falado no nosso coração através dessa palavra. E ele diz assim, Mateus no capítulo 7, no verso 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Queridos, Deus tem preparado bênçãos sem medidas para mim e para você. Nós só precisamos buscá-las através da oração. A oração tem um poder gigante na nossa vida. E é por meio desse poder, dessa ação divina, que nós hoje vamos nos colocar à disposição do Eterno para que Ele nos abençoe. Você pode, se puder, fechar os olhos comigo e orar nesse momento? Se você talvez esteja aí no carro, na estrada, fique conectado conosco, com atenção. Mas se você está em casa, ainda na cama, se preparando para o trabalho, seja como for, assistindo depois, que Deus lhe abençoe e que você possa orar comigo nesse momento. Feche seus olhos.
Querido Pai, eterno Deus, nós temos aqui inúmeros pedidos de oração, o Senhor conhece cada um deles, sabe como ninguém o que cada um deles precisa mais do que foi expresso aqui nesse momento. Mas nós clamamos por Tua mão poderosa, pelo Teu poder em nossa vida, para que nós possamos saber que o Senhor nos ama, cuida de nós e tem preparado o melhor para a nossa vida. Senhor, abençoe os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que nos escutam, para que possam saber que a Tua presença os acompanha também, juntamente com esse programa. É isso que nós pedimos, louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que bom retornarmos para esse momento especial do estudo da Bíblia. Esse é o momento onde nós paramos para estudar a Palavra de Deus, pensando nas coisas eternas. Lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, por isso que nós temos esse momento, que nós chamamos momentos eternos, onde nós pensamos na eternidade. E nós vamos estamos nessa série especial dos encontros com Jesus. Você quer ter um encontro com o Senhor? Com certeza, toda manhã a gente tem esse encontro com a vida, encontro com Jesus. E nós vamos pensar hoje o encontro de Jesus com João Batista. Então, esse encontro especial que Jesus teve com João Batista ou que João Batista teve com Jesus. Esse é um momento especial. Muitas pessoas foram transformadas quando se encontraram com Jesus. E a Bíblia nos mostra isso e nós vamos refletir durante essas próximas segundas sobre esses encontros, pegando cada personagem que teve esse encontro com o Senhor e convidando você a ter esse encontro também com Jesus. E eu convido você a pegar a sua Bíblia para nós estudarmos. Pega a sua Bíblia, está aí com você, está no celular, você tem condições. Se você não tiver condições, você ouve aí, mas se você tiver, olhe. É importante você olhar, porque quando a gente estuda a palavra, quando a gente vê o que está escrito, parece que algo especial acontece. Essa transformação, essa mudança, quando nos encontramos com Jesus. E eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 19. João capítulo 1, nós vamos ler do verso 19. João é uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento. Ele é mencionado 89 vezes. 89 vezes João é mencionado aqui no Novo Testamento. E nós vamos ler aqui o que está em João capítulo 19, capítulo 1, verso 19. Olha o que diz. Mas antes, eu gostaria de convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção para entender e compreender a sua palavra. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, privilégio estarmos aqui juntos, conectados através do programa Encontro com a Vida, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e termos um encontro com o Senhor. Então abra a nossa mente, abra o nosso coração. Agora nós vamos meditar na vida de João Batista, que teve esse encontro com Jesus. Então nos abençoe e nos dê a Tua sabedoria para que possamos entender e compreender a Tua vontade. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. Rogamos. Amém e amém. O verso 19 diz assim: Este foi o testemunho de Jesus, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Perguntaram para João: Quem é você? No programa anterior, na segunda-feira passada, nós perguntamos, ou a pergunta era: quem é Jesus para você? Agora a pergunta aqui: quem é você? Quem é você? Isso tem a ver com a sua identidade. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Talvez eu esteja falando, e eu paro um pouquinho aqui antes de continuarmos o texto, talvez esteja falando para alguém que nem sabe quem é. E é uma pergunta difícil: quem você é? Qual a característica que talvez descreveria você? E hoje nós estamos vivenciando uma busca por identidade. Muitas pessoas não sabem o que querem, não sabem quem são, e isso tem causado grandes transtornos na sociedade de uma forma geral. Porque pessoas sem propósitos para viver, e estão perdendo o desejo de viver, estão pedindo para si a morte,
estão tentando tirar a própria vida porque perderam o desejo de viver, porque não entenderam quem são. Então, essa pergunta é importante. Quem é você? E o verso 20 diz assim: e confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então, João Batista, ele entendia que ele não era o Cristo, ele não era o Salvador. E muitas pessoas acham que são Cristo, acham que são o Salvador, porque confiam em si mesma para resolver as questões da vida diária. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é o Salvador, você não é Cristo. Você tem que entender realmente quem você é. Você não é um Deus. E muitas pessoas agem como Deus, achando que são salvadores. Tenha humildade e reconheça que você é apenas uma criatura e você não é o Cristo. E João Batista reconheceu isso. E aí o verso 21 diz assim: diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. E disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então perceba, aqui ele sabia quem ele era, que ele não era Cristo, que ele não era Elias, que ele não era Jeremias, que ele não era nenhum profeta. Mas ele sabia realmente quem ele era. Ele sabia o propósito da sua existência. E olha que interessante, já voltamos nisso, mas João Batista é uma das 6 pessoas mencionadas no Evangelho de João que testemunharam que Jesus é Deus. Natanael, Pedro, o homem cego que foi curado, Marta, Tomé e o próprio Cristo, eles reconhecem que Jesus é Deus. E João é um deles. Ele é a 7ª pessoa que reconhece isso. O que isso quer dizer? Muita coisa, pois temos 7 relatos, 7 testemunhos evidentes de que Jesus é Deus. O apóstolo João, ele relata 4 dias da vida de João Batista, de Jesus e dos primeiros discípulos. E olha que interessante, no primeiro dia ele diz quem é João, quem ele é, porque sabendo a sua própria identidade, você consegue viver e identificar quem realmente Deus é. E aqui no segundo dia, ele reconhece o Cordeiro de Deus e mostra quem é o Cordeiro de Deus. Percebe que quando você sabe quem você sabe quem é o Cordeiro de Deus, quem é Jesus na sua vida. E aí, no terceiro dia, ele reconhece Jesus como Messias e Rei de Israel, através do milagre de Caná. E o quarto dia, ele reconhece que Jesus é o Filho, como Filho do homem. Então perceba, quando você sabe quem você sabe quem realmente Deus é. Então, quer saber quem é Jesus? Primeiro você precisa saber quem é você. E aí, eu chego mais perto de você e olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Você sabe quem realmente você é? Ou você está vivendo uma vida de fachada, uma vida falsa? Você não tem liberdade de ser realmente quem você é? Então, quem é você realmente? Lá no fundo do seu coração, quem é você? Você precisa responder isso para que você entenda quem Deus é na sua vida. E aí, eu convido você a voltar ali no capítulo 1 de João, onde João tem esse diálogo ali e ele dá testemunho de Jesus. E perceba, João foi perguntado, e a pergunta é: quem és tu? A resposta: eu não sou Cristo. Que dizes a respeito de ti? Esse é o senso de identidade, o senso de saber quem você é. Muitos perderam esse senso e não sabem quem são. E aqui tem algumas perguntas existenciais. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou neste mundo? E para onde eu vou? Olha, queridos, muitas pessoas, essas perguntas aí são perguntas existenciais que remontam a muito tempo atrás,
muitas pessoas têm se perguntado quem eu sou, por que eu estou aqui, qual o sentido da vida? E começam a refletir nessas perguntas. E filósofos tentaram responder isso. Muitas e muitas pessoas sábias tentaram dar as respostas. Mas ela é mais simples do que nós imaginamos. Às vezes nós ficamos buscando muitas respostas complexas, mas a resposta está na palavra de Deus e ela é bem simples para você entender quem realmente você é, esse senso de identidade. E João sabia quem era e entendeu o seu propósito de existência. Quando nos encontramos com Cristo, sabemos exatamente quem somos. Quando você tem esse encontro com Deus, você sabe realmente quem você é. É por isso que eu tenho convidado você todas as manhãs para nós termos esse encontro com a vida, um encontro com Jesus, porque esse encontro muda, esse encontro transforma a nossa vida e ele tem transformado e a gente tem recebido muitas histórias. E se você foi transformada ou transformado pelo encontro com a vida, por esse programa que você tem assistido, mande mensagem para a gente, conte a sua história, porque nós gostamos de saber essas transformações. Esse encontro com Jesus, ele transforma e muda as nossas vidas. Ele mudou a minha vida e ele vai mudar a sua vida também. Mas olha que interessante, a pergunta, quem eu sou? A resposta, ela é simples. Você é o Filho de Deus. Quem você é? Você é o Filho de Deus. Você tem que ter essa plena certeza. Você foi criado por Deus. Você foi adotado por Deus. Você foi resgatado por Deus. Você vivia como um filho desgarrado, longe de Deus, longe do Pai. E o Filho, ele te salvou, ele te resgatou da escravidão do pecado, ele te resgata das garras do mal, das garras do pecado. E você se torna filho de Deus. Você é afiliado de Deus agora. Você é filho do Rei do Universo. Você é um príncipe. Amém por isso, né? Então, tenha esse senso de identidade. Quem você é? Você é o Filho de Deus. Tenha essa certeza plena. Você é um Filho de Deus. E de onde você veio? Você veio da onde? Das mãos de um Deus Criador. E aí eu chego um pouquinho mais próximo de você. Você veio das mãos de um Deus que te formou, que te criou. Da forma como você é, do jeitinho que você é, você veio das mãos de um Deus que te formou com as suas próprias mãos, que te moldou da forma, do jeito que você é. Você não veio de uma explosão, você é formado, você foi criado por um Deus Criador. Amém por isso? Então, de onde você veio? Você veio das mãos de um Deus Criador. Então, peraí, se eu vim das mãos de um Deus Criador, eu não nasci à toa. Eu não nasci por acaso. Eu fui criado por Deus para um determinado propósito. E aí vem o senso de propósito. Por que eu estou neste mundo? Para ser um instrumento de Deus, para preparar o caminho do Messias. João, o propósito dele era apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a sua motivação e para isso ele foi chamado, preparar o caminho do Senhor. Ah, queridos, aqui está, quando você entende o senso da sua identidade, quem você é, quem te criou, você entende o propósito da sua existência. E aqui nós vimos, quem sou eu? Você é o Filho de Deus. E de onde você veio? Você veio das mãos de um Deus Criador. E se eu vim das mãos de um Deus Criador, se eu sou filho de Deus, eu não estou aqui à toa. Para que eu estou aqui? Para que eu estou neste mundo? Você está aqui por um propósito. Você não foi criado à toa. Você não foi criado por acaso. Você tem um propósito de existir. Ah, queridos, quando eu entendo isso, eu entendo a importância da minha identidade, da onde eu vim e do meu propósito. Eu não estou aqui à toa. E João entendeu isso. Ele reconhece que ele não é Deus,
que quem ele é, que ele não é Cristo, que ele não é o profeta, mas ele reconhece, lá no verso 23, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Então, o nosso propósito, o propósito da nossa existência é preparar o caminho de Jesus, porque Ele está voltando para nos buscar, é para endireitar os caminhos, é para avisar as pessoas que Jesus está próximo de voltar para nos buscar. Então você é a voz do que clama no deserto, nesse deserto de maldade, nesse deserto de violência, nesse lugar árido, neste mundo de maldade, de doença. Nós somos chamados a entender quem nós somos. Você é um filho de Deus. E da onde viemos? Você veio das mãos de um Deus Criador. Para entender o propósito da nossa existência, você é chamado para endireitar os caminhos, o caminho do Senhor, para que Ele venha e avisar as pessoas que Jesus está voltando. Esse é o propósito da tua existência. Ah, queridos, quando você entende isso e você entende o lugar para onde você está indo. E aí vem, para onde eu vou? Nós vamos para o céu, para a cidade celestial, para as mãos do Senhor. Nós vamos para o céu. Então, nós entendemos o senso da nossa identidade. E aqui está, resumindo essas perguntas que mais afetam aí a indagação da humanidade, nós conseguimos responder. E aí, não se passa por aquilo que você não é. Ninguém gosta do falso. Você sabe quem você é? Você precisa entender o propósito da sua existência e saber quem realmente você é. E se você for aí em Mateus, vai lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o verso 1 e 2. Aqui João mostra o propósito da sua existência. E olha que interessante, Mateus capítulo 3, o verso 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O verso 3, pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, ele tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O encontro de João Batista com Jesus foi um dos maiores encontros da história. João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e ouviu a voz do próprio Deus. Essa foi a alegria de João. Que coisa extraordinária esse encontro de João com Jesus. Ele viu algo fenomenal. Ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e a voz do próprio Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem me dá muita alegria. Que encontro marcante que mudou a vida de João e fortaleceu a fé de João com esse encontro. Você tem vivido o propósito de Deus? Não me deixe ocupar a terra inutilmente. Ah, queridos, você tem vivido uma vida inútil, sem propósito nenhum? Você tem entendido o propósito de Deus para você? Então, nesta manhã, eu chamo você e digo a você: se você não entendeu o propósito da tua existência, se você tem vivido inutilmente, eu chamo você a ser o protagonista da sua própria história, a você entender o propósito da sua existência. Você veio das mãos de um Deus Criador, você é um filho de Deus, você é um herdeiro do reino de Deus, você é o príncipe, porque você é o filho do Rei do Universo. Você é um príncipe que veio das mãos de um Deus Criador que te criou por um determinado propósito. Então não se esqueça disso. O propósito da sua existência é proclamar o Evangelho, é você chamar as pessoas ao arrependimento e dizer que Jesus está próximo a voltar, mostrando às pessoas que Jesus vai voltar para buscar. Esse é o propósito da sua existência e não se esqueça disso e não deixe ocupar o seu lugar inutilmente aqui nesta terra. Não seja um inútil. E aí eu termino com Lucas capítulo 7, o verso
28, que diz assim: Jesus afirmou sobre João: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, João foi considerado um dos maiores profetas, porque ele teve esse encontro com Jesus. Ele teve esse encontro e foi chamado discípulo amado. Ele ficou muito próximo de Jesus. No quadro da Santa Ceia, que você viu a imagem, conta a história quando o pintor foi ali pintar, ele queria retratar a imagem de Jesus. E ele, no coral da igreja, ele viu um jovem. E ele olhou a expressão daquele jovem e ele chamou: olha, eu gostaria de pintar a sua cara, a sua imagem, como a imagem de Jesus. E ele achou que aquele jovem era parecido. E ele foi lá e pintou ali a imagem, o rosto, a fisionomia de Jesus. Mas ele pintou todos os discípulos e ele ficou pensando, só faltou Judas. E ele ficou pensando qual seria a expressão. E ele demorou um tempo para achar quem expressaria ali o rosto de Judas. E um dia, ele passando pelos becos da cidade onde ele morava, ele encontrou alguém maltrapilho no chão. E quando essa pessoa foi pedir alguma coisa para ele, uma esmola, ele olhou aquela expressão do pecado, aquela expressão de amargura, de remorso. Ele falou: é esse, encontrei o retrato de Judas. E ele convidou esse andarilho para retratar, e ele aceitou, porque prometeu ali um dinheiro. E quando ele estava terminando de retratar a fisionomia de Judas, esse jovem veio até ele, esse andarilho, e disse: você não lembra de mim? E ele disse: não lembro. Eu sou o jovem que você retratou com o rosto de Jesus. Mas a vida tomou um rumo, o pecado me atacou e hoje você me retrata com o rosto de Judas. Qual o rosto que você tem? Ou o rosto que você quer? De Judas, do remorso, do pecado? Ou o rosto de Jesus? Por isso, saiba quem realmente você é. Você é um filho de Deus que reflete a imagem, o reflexo, o rosto de Jesus. Para isso, você precisa ter um encontro com Jesus, como João Batista teve. Ele sabia quem ele era e ele sabia o propósito da sua existência. Então, meu apelo nesta manhã, neste momento para você, é que você seja como João, tenha esse encontro, reconheça quem você é. Você não é Deus, você não é profeta, você é a voz do que clama para endireitar o caminho do Messias. Você é a voz no deserto e anuncie que Jesus vai voltar. Que é você nessa manhã dizer assim: eu quero ser essa voz que clama no deserto. Eu quero ser esse instrumento de Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Se você tem esse desejo, faça uma oração entregando a sua vida a Cristo. Deus seja louvado. Você é o Filho de Deus. Tenha plena certeza disso. Ele te criou e você tem um propósito. Você não está aqui à toa. Você não pode morrer. Você tem que viver para anunciar sobre a volta de Jesus. E parabéns pela sua decisão. E eu convido você para nós agradecermos a Deus por esse privilégio de sermos o seu filho e cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra, por esse encontro de João Batista com Jesus que transformou a vida dele e nos ensina grandes lições de sabermos quem realmente nós somos, esse senso de identidade, mas saber também de onde nós viemos, das mãos de um Deus Criador e do propósito da nossa existência de preparar o caminho do Messias, porque logo, logo estaremos nas mansões celestiais. Então nos ajude a compreender isso, capacite a cada um de nós para sermos a voz do que clama no deserto. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos.
Amém e amém. Que Deus abençoe, você tenha um ótimo dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.